Guarda compartilhada. Hoje eu vou falar para vocês sobre como funciona a guarda compartilhada e a guarda unilateral. Na guarda compartilhada, ambos os genitores têm obrigações e deveres com relação à criança. Ou seja, os dois poderão tomar decisões com relação à vida do menor, tanto em escola, questão relacionada à saúde, consultas médicas e etc. Na guarda compartilhada, a criança vai permanecer na casa de um dos genitores, tendo o outro as obrigações e deveres que eu acabei de mencionar. Aquele genitor que não ficou com a criança terá os direitos de visitas conforme determinado ou acordado pelas partes. Um dos pais poderá dormir ou passar um final de semana com a criança? Sim. Se for interesse e benefício para a criança, o juiz ou as partes podem acordar para que a criança durma ou passe um final de semana com aquele genitor que não permanece com a criança frequentemente. Com relação às limitações de visitas, isso o juiz vai levar em consideração sempre o interesse da criança. Sempre que qualquer decisão for tomada, levará em consideração se isso não prejudicará o menor. Se o ato não for prejudicial à criança, o juiz pode sim determinar que o pai fique mais tempo ou menos tempo com a criança, sempre visando o interesse da criança. Agora, falando um pouco sobre pensão alimentícia na guarda compartilhada, se eu não ficar ou permanecer com a criança na guarda compartilhada, eu mesmo assim tenho que pagar pensão alimentícia? A resposta é sim. A pensão alimentícia visa custear as necessidades básicas da criança. E com relação às férias, se o menor passar as férias com um dos pais, como ficará a pensão alimentícia nesse período? Eu tenho que mesmo assim custear a pensão alimentícia? A resposta é sim. A pensão alimentícia é devida independentemente do período que ficar com o outro genitor. Se isso for acordado entre as partes ou decidido pelo juiz a obrigação de pagar pensão alimentícia, ela não pode ser excluída nesse período de férias ou que ficar com o outro genitor. Na guarda compartilhada, nós sabemos que pode haver desavenças entre o casal. E isso pode trazer consequências para o menor. Essa guarda, se for determinada compartilhada, ela pode ser alterada? A resposta é sim. Pode ser alterada visando sempre o interesse da criança. Sempre para não desprotegê-la e trazer as garantias que nós sabemos existentes tanto na Constituição Federal, tanto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Um tema muito interessante para debate é com relação à alienação parental. Pode ser que um dos genitores diga para a criança que o pai ou a mãe executou determinado ato, ou ele não age com boa fé, ou criar inverdades na cabeça da criança. Isso é o que denominamos de alienação parental. É muito confundido e disseminado que a alienação parental ocorre somente com relação à mãe. Mas a alienação parental ela pode ocorrer com ambos os genitores. Qualquer um deles pode introduzir inverdades na cabeça da criança para afastar o outro da relação familiar. Como que vai funcionar essa questão na guarda compartilhada? Se for determinada a guarda compartilhada e um dos genitores perceber que o outro está realizando atos de alienação parental, você, advogado, ou você, pai ou mãe da criança, deve levar esse fato ao conhecimento do juiz, para que ele possa determinar algumas questões ou impor algumas obrigações para que isso pare de ocorrer. Por exemplo, nós temos as visitas realizadas diretamente no fórum com acompanhamento de uma assistente social. Ela vai ali permanecer para acompanhar a visita de um dos pais com a criança. Isso pode eliminar os atos de alienação parental. Uma questão que tem que se ressaltar é que a alienação parental é muito confundida e as pessoas informam erroneamente que ela só é executada pela mãe. É vinculada à figura feminina da mãe, mas não é isso que ocorre. Ela pode ser executada por qualquer um dos genitores, tanto o pai ou tanto a mãe, visando afastar um ou outro da relação familiar com relação ao filho. A guarda unilateral, a criança vai permanecer com apenas um dos pais e este poderá tomar todas as decisões sobre ela,
tendo o outro o direito de fiscalizar esses atos. Ou seja, não precisa do aval do outro genitor. Ela por si só pode executar atos como matrícula em escola, alteração de escola, consultas médicas, dentre outras, podendo o pai fiscalizar e, verificado que há alguma divergência que possa prejudicar a criança, levar esse conhecimento ao juiz para que medidas possam ser tomadas. Lembrando a vocês que, se ocorrer alienação parental também nesse tipo de guarda, leve o conhecimento ao juiz para que ele possa tomar as medidas cabíveis.